Lúcio, boa tarde. Boa tarde. Que você comentasse como foi terminar uma partida, jogar só 39 minutos, sem torcida, como foi todo esse clima e finalizar esse jogo que durou 2 dias, né? É uma situação atípica, haja vista não apenas pelo fato do jogo, né, que ontem já teve as paralisações durante o jogo, já seria algo um tanto quanto diferente do habitual. Jogadores depois tendo que... Na verdade, nós tivemos que fazer uma correria para arrumar novamente, por exemplo, lugar para os atletas poderem descansar no hotel, né, voltar para o hotel. E alguns deles indo dormir depois de 3, 4 horas da manhã, ou seja, uma rotina muito diferente. E sem falar que ontem nós tínhamos aqui uma atmosfera de 30 mil pessoas incentivando, apoiando, e hoje um estádio vazio, né, muito parecido com o que nós vivenciamos na pandemia. Então, só por isso já era uma situação bem diferente do habitual. E especialmente aqui no Campeonato Brasileiro, onde nós vínhamos aí de 8, 9 partidas aqui dentro, quebrando recorde, né, e colocando a capacidade total aí dentro do estádio. Isso, de fato, para o jogador faz uma diferença. E eu acredito assim que até o jogo acabou sendo, óbvio, um jogo mais frio, né, em razão de tudo isso, mas que o Botafogo procurou, de alguma forma, vencer a partida, mesmo encontrando um adversário bem postado, um sistema um pouco mais defensivo até da parte do adversário em relação ao jogo de ontem, e muito, muito em razão, talvez, até do próprio ambiente do jogo. Alan Viana, do Visão Botafoguense, para o GG também. Queria fazer uma pergunta: a que ponto pode ser benéfico ou maléfico essa questão que o Botafogo está, no momento, com a CBF em tratativas, mas caso não consiga jogar, a que ponto pode ser benéfico ou maléfico para a campanha esse jogo cancelado? Na realidade, em razão aí das datas FIFA, né, o calendário ele ficou mais apertado, né? Nós havíamos jogado com a América 2 dias antes do jogo de ontem, né, contra o Atlético, que nós iniciamos, ou seja, todas as equipes estão passando por isso. Vai ser difícil encaixar uma outra data também, em razão do número de jogos que ainda tem para a competição. Então, o Botafogo está tentando aquilo que entende ser o melhor até para a própria competição, de manter o número de jogos igual, né, para todas as equipes, e assim tentar fazer com que o campeonato ele possa se manter no equilíbrio que ele precisa ter. Boa tarde, Lúcio. Guilherme Gonçalves, Litoral News. Ainda sobre esse próximo jogo, queria saber da sua opinião como treinador do time do Botafogo, visualizando uma possibilidade de enfrentar um Fortaleza reserva, um Fortaleza titular. O seu posicionamento é de ser muito a favor desse jogo ser na terça-feira. E ainda, além disso, pelo fato de esse artigo talvez seja uma proteção para o próprio time do Botafogo, o Botafogo se coloca a favor do jogo acontecer. Você enxerga motivos para essa partida não acontecer, já que o Fortaleza nada é interferido pelo jogo de ontem do Botafogo passar para hoje, a CBF também não. Acredita que então não existam motivos para que esse jogo não aconteça na terça, já que o Botafogo, que em teoria é o prejudicado, é a favor? De fato, nós estamos vendo só um lado de prejuízo, que seria o do próprio Botafogo, né? Haja visto o que aconteceu de ontem para hoje, nós temos que finalizar um jogo sem nosso torcedor, de não ter talvez aí o apoio deles, né, em relação ao próprio jogo, como a gente sabe que era importante. Agora, em relação ao jogo de terça, já havia sido definido pela CBF, e aí eles optam por um cancelamento de jogo dentro daquilo que o Botafogo até então não tinha sido sequer comunicado a respeito disso. A decisão foi inteiramente da CBF, e nós entendemos que, como eu falei anteriormente, né, para a competição se manter com as equipes tendo o mesmo número de jogos a cada rodada, e nós hoje somos, né, os líderes da competição, e gostaríamos sim de poder atuar, já que até houve uma manifestação até dos próprios atletas nesse sentido,
E aí entra essa questão de time titular, time reserva. Nós vamos trabalhar com aquilo que nós entendemos ser o melhor em termos de questões físicas, até para a nossa equipe, né? Nós temos um grupo de qualidade. Se tiver que nós também fazemos alterações para esse jogo, nós vamos fazer, entendendo que é uma situação que o Botafogo tem que buscar, que é tentar jogar essa partida. Lúcio, boa tarde. Boa tarde. Queria te fazer duas colocações. Primeiro, de ontem para hoje, uma coisa puxa a outra, ou o que pesa mais entre mental e físico, né, daquele período de término do jogo, né, do segundo início, do segundo tempo, para recomeçar hoje. E a outra questão é em relação ao você, treinador, pensar como armar o time taticamente, o que fazer, como mexer, tempo. Acredito que a preparação é totalmente diferente, né? Porque tem muito pouco tempo de jogo em relação a um jogo normal. E aí, como é que você pensa na hora? Discute, eu troco aqui, quero mexer ali, não devo. Os jogadores estão cansados, não estão, jogaram o suficiente, enfim, como é que é isso aí? A primeira situação foi perceber ali um pouco antes do almoço se todos estavam bem para poder jogar, e todos se colocaram à disposição porque se sentiam bem, né, naquele momento. Mas, por mais que muitas vezes nós venhamos achar que estamos bem, é só a partir do momento que vem para um aquecimento e que começa o jogo. E assim, pelo que eu percebi conversando com membros da comissão, eles estavam bem, aqueceram, né, ativaram bem ali para a partida, e eu acho que fizeram um jogo, né, dentro de uma intensidade boa, em razão, é claro, de tudo que aconteceu. E em questão de preparar a equipe, foi muito em cima do que havia acontecido no primeiro tempo do jogo, ontem. Então, trabalhamos um pouco esses aspectos, tanto do que nós poderíamos melhorar em questões defensivas, quanto de aproveitar algumas situações que nós ontem enxergamos em relação ao jogo. Boa noite, Lúcio. Gilmar Machado, Rádio Opinião Play. Lúcio, ainda pensando, caso essa partida aconteça na próxima terça-feira, tem essa questão da própria recuperação dos atletas. Como é que, de alguma maneira, você está pensando nisso? É mais a manutenção da equipe titular, da equipe que vem jogando sempre, ou vai entrar alguma outra questão fisiológica ou vindo do departamento médico para armar essa equipe? Na realidade, a gente vai ter aí uma conversa, né, com a nossa equipe aí médica, fisiologia, né, para ver os jogadores que... normalmente a gente já tem esses dados, né, do jogador que normalmente tem uma tendência a demorar mais para recuperar, outros que conseguem recuperar mais rápido, e certamente, se o jogo de fato ocorrer, nós vamos muito em cima disso, né, de uma conversa que nós venhamos a ter com todos, até para nós não termos prejuízos futuros, né, de correr riscos e perder jogadores aí para a sequência da competição. Boa tarde, Lúcio. Você vem repetindo mais a escalação em relação ao que faziam as comissões técnicas anteriores. Esse modelo de trabalho é o que você entende que vai fazer o time se sentir mais entrosado, ou é uma questão mais de situação física mesmo? Eu acho que assim, a repetição da equipe é você perceber que encontrou, né, uma forma, um modelo, e dar principalmente segurança aos jogadores, confiança para que eles possam trabalhar, exercer em cima daquilo que cada um tem em termos de qualidade, características. E vocês acompanham já desde o início, sabe que essa equipe foi uma equipe que, no decorrer aí do primeiro turno, né, quebrou aí muitos números, né, em relação à própria competição, e são jogadores que sentem confortáveis da forma como eles trabalham, e a gente procurou só dar sequência a uma situação que eles já tinham de conhecimento um do outro, né, de estrutura que eles acabaram até mesmo criando, né, em relação a uma performance, e
automaticamente, quando você consegue repetir a escalação, quando você tem a ausência de um ou outro jogador, isso acaba facilitando até a entrada desses jogadores que já sabem como a equipe acaba atuando, jogando. Lúcio, só voltando um pouquinho na administração do estresse que vocês viveram ontem, né, que era uma noite muito especial para o Botafogo, teve um show muito bonito antes, uma atmosfera muito festiva, e a cada momento que a luz dava uma piscada ali, a gente percebia que os jogadores davam uma quebrada, desabafavam um pouco. Como é que foi, naqueles momentos, tentar administrar isso enquanto estava com toda aquela incerteza? Porque, principalmente o atleta, né, quando ele vai para o jogo, né, essa quebra nos jogos é ruim, né? Por exemplo, quando você percebe em determinados momentos, né, algumas equipes tentando muitas vezes segurar jogo, fazer muitas faltas, isso começa a irritar o adversário justamente porque vai quebrando o jogo, né, conforme a gente entende, e especialmente numa situação como você falou, né, era um jogo que nós tínhamos mais uma vez casa cheia. De fato, era uma festa bonita, né, que estava correndo, e o jogo em si era um jogo bom. Da nossa parte, assim, nós estávamos satisfeitos com o que a gente estava vendo no primeiro tempo, e isso acaba provocando, né, até esse estresse, né, emocional nos próprios atletas e, de fato, atrapalha todo o processo em relação ao jogo. Qual